Você sabe do que se trata a música Billie Jean e como ela foi criada? Billie Jean era uma pessoa real? Afinal, de quem Michael Jackson estava falando nessa música? Será que ele realmente engravidou a Billie Jean? É exatamente tudo isso que você vai saber e muito mais. Todo mundo sabe que Michael Jackson é provavelmente o maior showman de todos os tempos. Mas o que talvez você não saiba é que existe um Michael Jackson antes e depois de uma música, de uma apresentação, de uma performance. E esse divisor de águas se chama Billie Jean. Na apresentação dessa música foi a primeira vez que o rei do pop usou o passo Moonwalker. Talvez você já tenha tentado fazer esse passinho aí. Eu mesmo já tentei fazer várias vezes, mas não consegui. Mas eu sou brasileiro e eu não desisto nunca. Além do Moonwalker, várias outras coisas se tornaram marcas registradas do Michael Jackson durante essa apresentação que eu vou te contar. Aviso importante, esse aqui é um vídeo oferecido pelo Manual do YouTuber Milionário, um treinamento que te ensina a criar conteúdos magnéticos e te ajuda a desbloquear, a ganhar dinheiro através do YouTube. Se você quiser saber mais disso, clica na descrição e assiste o vídeo. Mas e aí, você conhece a história por trás da criação dessa música tocada no mundo todo e conhecida como uma das maiores e melhores de todos os tempos? Esse aqui é o Pop-Up, um canal em que a música e a cultura pop se encontram. Hoje eu vou te mostrar todos os detalhes por trás da criação e desenvolvimento de uma das músicas mais famosas, se não a mais famosa, do eterno Michael Jackson. Um artista que, particularmente, eu sou fã de carteirinha. Então peguem suas cadeiras, sentem no chão e a gente vai começar. Michael Jackson era parte de uma típica família negra dos subúrbios de Indiana, nos Estados Unidos. Era o sétimo de 9 irmãos, mas desde cedo mostrava ter uma afinidade excepcional com a música. Apesar de seus irmãos mais velhos também gostarem e serem bons com canto e dança, Michael Jackson era totalmente fora de série nos dois aspectos. É exatamente por isso que provavelmente 99,99% das pessoas sabem quem é Michael Jackson, mas não vão se recordar do nome dos seus irmãos. Mesmo se apresentando com os irmãos Jackson 5, o Michael já tinha lançado 4 álbuns solos quando lançou o disco Off the Wall em 1979. Esse álbum foi um sucesso absoluto e vendeu 7 milhões de cópias. Foi a primeira vez que um artista conseguiu colocar 4 faixas no mesmo disco no top 10 entre as músicas mais tocadas. O cara era muito foda. Quando isso aconteceu, Michael começou a se distanciar mais ainda do grupo e focar na sua carreira solo. Mas seria só no fim do ano de 1982, no dia 30 de novembro, que o patamar do Michael alcançaria o degrau mais alto da sua carreira. Nessa data ele lançou o disco mais vendido de toda a história da humanidade, Thriller. Eu não sei se você tem noção do que foi isso. Foram 110 milhões de cópias vendidas. Isso é muito disco. O álbum transformou Michael Jackson de um cantor de sucesso para o rei do pop. Só isso. O mais interessante é que no meio dessas músicas estava Billie Jean, que é o tema desse vídeo. É sério, pessoal, a música Billie Jean é um marco na história do Michael Jackson por vários motivos que eu vou contar pra você agora. Mas tem outra coisa nessa música que é sensacional. O clipe dessa música foi um marco por ter custado $250 mil, valor altíssimo na época, e por ter sido um sucesso pela sonoridade focada no baixo e no groove. Alguns meses depois do lançamento de Billie Jean como um single, durante um evento da gravadora Motown, a música ganhou uma repercussão absurda graças à performance nada menos que inovadora do genial Michael Jackson. I love those songs. Those were magic moments with all my brothers, including Jermaine. But you know, those were good songs. I like those songs a lot, but especially I like the new songs. Nessa apresentação, muitos dos símbolos que se eternizaram como marcas registradas do rei do pop foram usadas pela primeira vez, como a jaqueta com lantejoulas brilhantes, a calça preta e mais curta, a luva branca, muito conhecida e revestida de pedras de brilhantes, o chapéu, que sempre acompanha o Michael nas turnês, aqueles movimentos em que o Michael Jackson fica na ponta dos pés e principalmente aquele movimento sagrado chamado Moonwalker. Billie Jean, portanto, praticamente foi o principal ponto da carreira de Michael Jackson, sendo que ele se tornou uma marca totalmente dissociada do grupo que tinha antes com seus irmãos. Naquele momento, ele era o artista mais bem-sucedido do mundo, o mais conhecido e o mais tocado. E é claro que uma música que tem tanta importância na história tem uma série de fatos por trás que eu vou te contar agora.
A verdade é que Billie Jean, uma das melhores canções da história, ajudou o Michael Jackson a ganhar 8 Grammys em uma única premiação. A música de fato conta a história em que o Michael Jackson nega ser pai de uma criança que Billie Jean, essa mulher, alega ser dele. A canção trata basicamente de mentira e sedução por parte de uma mulher que quer ascender socialmente, alegando ter um filho com o astro da música. Quando questionado em várias entrevistas de quem, afinal de contas, a música tratava, Michael sempre afirmou que era alguém anônimo e de que não existia de fato. Mas ele também disse que parte da sua inspiração foi nas groupies. Groupies são aquelas garotas que ficam na frente dos hotéis, tentam entrar nos camarins e outros locais, diferente das fãs comuns, procurando oportunidades para seduzir e engravidar pessoas famosas. Pelo que o próprio Michael relata, muitas dessas mulheres assediavam seus irmãos mais velhos quando a banda Jackson 5 fazia sucesso. E essa prática é famosa desde sempre. Inclusive, na letra da música tem um alerta sobre isso. Uma parte da música diz isso. Então, siga meu forte conselho. Sempre lembre de pensar duas vezes, pense duas vezes, pense duas vezes. Inclusive, essa última frase, do think twice, é repetida 2 vezes, o que acaba gerando um trocadilho em inglês, pois quando a palavra se sobrepõe na música, aí a música fica parecendo que ela fala seguidamente. Do think twice, don't think twice. Como se fosse pense 2 vezes e na sequência não pense 2 vezes. É como se fosse uma referência do anjinho e do diabinho que ficam falando no seu ouvido, um dando um conselho bom, o outro dando uma orientação ruim. Inclusive, tem um trecho da música que fala sobre 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. A lei está a seu favor, mas quem suporta quando ela usa suas estratégias e planos? Algumas teorias dizem que Michael está fazendo uma referência à história de Jesus, que passou 40 dias no deserto sendo tentado por Lúcifer. Ou seja, mais uma vez ele ressalta que a carne é fraca quando se trata de uma mulher como Billie Jean, que tenta seduzir e ter um filho dele a qualquer custo. A gente não pode esquecer que no início da música ele diz que ela, Billie Jean, parecia uma beauty queen, ou seja, uma rainha da beleza. Em outro trecho, Michael diz que sua mãe sempre o alertou para ser cuidadoso e não cair por aí partindo o coração das jovens, dizendo, cuidado com o que você faz, porque uma mentira se torna uma verdade. A partir desses detalhes surgiram algumas teorias que eu vou falar aqui agora. Já digo que a maioria delas afirma que os fatos da música são inspirados em histórias reais do Michael Jackson. E de fato, ao longo da trajetória, o Michael recebeu dezenas, talvez centenas de cartas, isso mesmo, cartas, não existia o WhatsApp nem e-mail naquela época, de mulheres alegando ter filhos dele. E essas mulheres pediam muito dinheiro para criar os supostos filhos que teriam com o rei do pop. E eu vou contar aqui para você 2 casos que chamaram muita atenção e de fato aconteceram. Essa mulher aqui na tela é conhecida como Billie Jean Jackson, como ela mesma gosta de ser chamada. Essa talvez tenha sido a stalker mais insistente do Michael Jackson. Ela entrou na justiça algumas vezes alegando ter filhos com Michael Jackson. A primeira vez ela processou ele em 150 milhões de dólares, alegando que tinha 3 filhos com o Michael. Mas se você achou isso muito, depois ela processou ele em 1 bilhão de dólares, dizendo que era a mãe do Blunkett, o filho mais novo do Michael. Pra você ter noção, uma vez ela se apresentou como noiva do Michael e instruiu balconistas de uma boutique de moda do Ventura Boulevard a cobrar o Michael das roupas que ela ia comprar. Ela chegou a ser presa por invasão de privacidade porque invadiu a casa do Michael. Será essa a verdadeira Billie Jean? Mas também teve um outro caso muito famoso. Em 1994, mais de 10 anos depois de Billie Jean, uma mulher chamada Michelle Flowers afirmou que Michael a estuprou e que desse fato havia nascido um garoto. Ela pedia apenas uma mansão e 20 milhões de dólares anuais para manter a criança. Mas após um julgamento e vários exames de DNA, ficou comprovado que o garoto não era filho do Michael Jackson. Na verdade, várias mulheres tentaram e Michael sempre foi aos tribunais e provou que não era pai das crianças. Agora, vamos falar da musicalidade da música Billie Jean? O Michael criou a música pensando em um toque de baixo, pulsante, mas também ao mesmo tempo um groove que fazia a pessoa ter instantaneamente vontade de dançar. Em seu livro, que ele lançaria anos depois, o próprio Michael fala que Billie Jean foi feita exclusivamente com o intuito de dançar. A música Billie Jean de fato tomou conta das danceterias da época e se
tornou a mais tocada e dançada em vários países. O processo de produção da música foi muito longo e extenuante, inclusive tem duas curiosidades muito legais aqui para te contar. Para você ter noção, o Bruce Sweden, que foi o responsável pela mixagem da música, afirmou que o Michael e o Quincy Jones, que foi o produtor, pediram para ele fazer modificações 91 vezes. Isso era feito todas as vezes que ele entregava a música com a alteração anteriormente solicitada. Algo muito interessante, dentre as 91 versões que foram criadas, a escolhida foi a número 2. Ou seja, ele poderia ter parado na segunda alteração e criou 89 versões à toa. Outra curiosidade, desde o lançamento da música Billie Jean, ela esteve presente em todas as turnês que Michael Jackson realizou daquele momento pra frente. E a gente sabe que até hoje ela é extremamente ouvida, tocada e dançada por milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro. Inclusive, o que não faltam são covers do rei do pop por aí cantando a música Billie Jean mundo afora. Pra você ter noção, no dia 21 de junho de 2021, o vídeo Billie Jean no YouTube atingiu 1 bilhão de views. Já faziam 12 anos do falecimento do Michael quando isso aconteceu, o que prova que essa música é completamente atemporal. Muito mais do que um simples caso de teste de paternidade, a música traz um ponto de reflexão entre força e tentação, principalmente na parte em que ele diz que ela o chamou pro quarto, mas que eles tiveram algum envolvimento, principalmente quando ele fala dançar com ela na pista, que, ao que tudo indica, é uma referência do ato sexual. Tem um certo momento que ele mesmo fica em dúvida, pois ele diz para ela mostrar uma foto e ele percebe que a criança tem os olhos iguais aos dele. Aí, na boa, nem ele sabia mais de nada, mas de toda forma ele continua negando que o filho era dele. Mais uma coisa curiosa, uma vez, ao ser perguntado como foi feita a criação dessa música e de onde ela veio, o Michael disse que criou enquanto ele estava no carro e que a inspiração veio diretamente do céu. Antes de finalizar o vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo aqui é um oferecimento do treinamento manual do youtuber milionário. Um treinamento que te ensina a hackear a atenção das pessoas para você construir conteúdos magnéticos e se desbloquear a ganhar dinheiro com a internet. Tem um vídeo aqui na descrição, você clica e assiste. Espero que você tenha gostado da história da música Billie Jean e de todas essas curiosidades que eu coloquei aqui no vídeo. Se você conhece alguma curiosidade sobre a música Billie Jean ou sobre o Michael Jackson, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Esse aqui foi um pop-up e já já eu tô de volta.